Olá, na aula de hoje vamos estudar o transporte pela membrana. Para entendermos o transporte pela membrana, precisamos conhecer alguns detalhes da estrutura da membrana plasmática. Então vamos lá, ó. Você se lembra que a membrana plasmática ela vai apresentar uma bicamada de fosfolipídios. O fosfolipídio tem uma região polar, que é a cabecinha aqui do cotonete, e uma cauda apolar voltada para a face interna. Então a membrana ela apresenta uma bicamada lipídica formada aí por fosfolipídios. Vai apresentar também algumas proteínas, e as proteínas de membrana podem desempenhar alguns papéis. Aí vamos comentar alguns dos possíveis papéis aí associados às proteínas de membrana. Algumas proteínas de membrana estão relacionadas ao reconhecimento celular. É como se fosse uma espécie de RG para saber o que é do corpo, o que é do próprio organismo e o que não é, por exemplo, facilitando uma resposta imunitária. Então, na resposta imunitária, uma célula estranha vai apresentar proteínas de membrana diferentes e isso o sistema imunológico vai considerar estranho e vai ter como combater. Um outro grupo de proteínas pode ajudar no transporte, facilitando a entrada de algumas substâncias, como a gente vai ver, e essa aqui, que na realidade tem um motorzinho que vai envolver gasto de energia, e aí a gente vai verificar a necessidade do ATP aqui como fonte de energia. Tá? Uma outra parte da membrana constitui aqui uma parte glicídio, que a gente está representando por essas arvorezinhas, e o papel delas também está associado à proteção e ao reconhecimento celular. Então, só para a gente retomar, a membrana plasmática é uma bicamada de fosfolipídio, apresenta proteínas e apresenta essa estrutura aqui, que é glicídica, que a gente chama de glicocálix. Tá? As proteínas estão relacionadas a reconhecimento celular e transporte. Vamos começar a falar dos tipos de transporte. O primeiro tipo de transporte, que é um dos mais simples, envolve moléculas pequenas e não carregadas eletricamente. Temos como exemplo o oxigênio. Esse tipo de transporte a gente chama de difusão simples. Vai ocorrer diretamente pela membrana plasmática. Então o oxigênio tem dois átomos, molécula pequena. O oxigênio atravessa diretamente a membrana plasmática. Então, primeira característica, atravessa diretamente a membrana plasmática. Segunda característica, ela vai do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. A célula consome oxigênio, consequentemente a concentração de oxigênio na célula é menor. Então, por difusão simples, o oxigênio vai do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Nós falamos que o oxigênio está seguindo o gradiente de concentração. Quando vai do mais concentrado para o menos concentrado, isso não envolve gasto de energia. Algumas moléculas um pouquinho maiores ou carregadas eletricamente teriam dificuldade para atravessar a membrana plasmática. Por exemplo, a glicose. Vocês se lembram da fórmula da glicose, né? C6H12O6. É uma molécula maior. Consequentemente, ela teria dificuldade de atravessar a membrana plasmática. Então, você vai notar que o transporte de glicose, na realidade, ele vai necessitar de uma proteína que vai facilitar a entrada dessa molécula maior. Vamos chamar essa proteína de permease. Ela vai interagir com a glicose, vai mudar conformacionalmente, facilitando a entrada da glicose. Também vai do local onde a concentração é maior para o local onde a concentração é menor. Então, esse tipo de transporte também ele vai do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Consequentemente, não tem gasto energético. Como tem a permease facilitando o ingresso da glicose,
vamos chamar esse tipo de difusão facilitada. Ela está contando com a colaboração aqui da TMAs. No caso de partículas carregadas eletricamente, vamos ter também uma proteína que vai formar um canal iônico que vai facilitar a entrada desse íon, mas também seguindo o gradiente de concentração. Também é um tipo de difusão facilitada. Vamos analisar agora o último tipo de transporte, né? Que no caso aqui, você vai notar que ele tem algumas particularidades. É o exemplo aqui da bomba de sódio. O que ela está fazendo aqui? Ó? Você nota que há uma concentração maior de sódio no meio extracelular e uma concentração menor de sódio no meio intracelular. Então, nesse transporte, ele vai contrariar o gradiente de concentração. Ou seja, essa proteína transportadora, ela vai bombear o sódio do meio onde ele é menos concentrado para o meio onde ele é mais concentrado. Do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Diferentemente da difusão, esse tipo de transporte, chamado transporte ativo, ele vai contra o gradiente de concentração. Envolve uma proteína transportadora e, por ir contra o gradiente de concentração, precisa de um motorzinho. Esse motorzinho ele é alimentado com ATP. Então, graças a esse motorzinho, essa proteína transportadora consegue bombear sódio do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Tranquilo? Vamos agora depois ver uns exemplos desse transporte. Vamos ver alguns exemplos dos tipos de transporte até agora trabalhados. Primeiro, difusão simples. Quando você faz a inspiração, você vai levar ar para os alvéolos pulmonares. Quando o ar chega no alvéolo, ele vai apresentar uma concentração mais alta de oxigênio. Então, o oxigênio, por difusão simples, ele vai fazer uma passagem do alvéolo para a corrente sanguínea. Olha só, o oxigênio está indo do ponto mais concentrado para o ponto menos concentrado. Isso não envolve gasto de energia e ocorre diretamente pela membrana. No caso, aqui também você vai ver que tem uma maior concentração de gás carbônico no sangue, uma menor concentração de gás carbônico no alvéolo. Então, também por difusão simples, o gás carbônico vai passar do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, sem gasto de energia. Esse processo a gente chama de hematose ou troca gasosa. É um tipo de difusão simples. Agora, pessoal, vamos lá. Transporte ativo. No transporte ativo, você vai ter o exemplo clássico, que é a bomba de sódio e potássio. Bomba de sódio e potássio é exemplo típico de transporte ativo. A célula, você vai ver que tem uma condição. Apresenta uma baixa concentração de sódio dentro, no meio intracelular, uma alta concentração de sódio no meio extracelular. A difusão facilitada faz com que haja um fluxo, entrada de sódio na célula. Seria atingido um equilíbrio, mas como a célula mantém pouco sódio dentro e bastante sódio fora, há uma proteína transportadora, que a gente vai chamar de bomba de sódio e potássio, que ela vai bombear o sódio do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Ela vai bombear o sódio do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Em relação ao potássio, ocorre o inverso. A célula apresenta uma grande quantidade de potássio no meio intracelular, uma baixa concentração de potássio no meio extracelular.
vamos analisar aqui o potássio. O potássio ele vai ser bombeado do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Isso caracteriza o transporte ativo. Vamos retomar as 3 características do transporte ativo? Ele vai do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Envolve uma proteína transportadora e como ele contraria o gradiente de concentração, isso vai envolver gasto energético, ou seja, há gasto de ATP, uma vez que o transporte contraria o gradiente de concentração. Vamos agora analisar com o professor Júlio uma aula sobre osmose, que é um dos mais importantes mecanismos de transporte pela membrana. Bons estudos! Bom, quer dizer que o professor Marcelo mostrou para vocês aí a diferença entre os vários tipos de transporte, né? Transporte passivo, não gasta energia, transporte ativo, a gasto de energia. Tem um transporte passivo em particular, eu gosto muito de falar, por isso que eu estou aqui, que é a osmose, né? Ô Marcelo, osmose, quem é que passa de um lado para o outro? Soluto ou solvente? Solvente. Isso, e quem que é o solvente? Qual é o solvente universal da célula? A água. É a água, né? Não há gasto de energia, ok? Ou seja, a água vai sair do meio menos concentrado. Esse C é aquele concentração, ok? A água vai sair do meio menos concentrado, também conhecido como meio o quê? Hipotônico, certo, Marcelo? Certo. E a água vai se deslocar para o meio mais concentrado. Marcelo, qual que é o nome do meio mais concentrado? Meio hipertônico. Ou seja, osmose é quando a água sai do meio hipotônico, solvente, e passa pela membrana e se dirige para o meio o quê? Hipertônico. Com ou sem gasto de energia? Sem gasto de energia. Então tá bom. Vamos dar 3 exemplos aqui, né? Vou dar aqui um exemplo em laboratório, né? Nós temos aqui uma vasilha. Nessa vasilha tem água, né? Repara que tem na vasilha, tem aqui, por exemplo, aqui esse xizinho aqui está representando um soluto, né? Por exemplo, um soluto, esse soluto pode ser sacarose, ok? Repara que a vasilha tem uma separação. Essa separação aqui é o papel celofane, né? Então, uma membrana artificial, é o papel celofane. O papel celofane está separando a vasilha em 2 meios. O meio 1, nesse meio 1 tem 100 ml de água e tem 10 gramas de sacarose. No meio 2 tem 100 ml de água, 30 gramas de sacarose. Marcelo, quem é que está mais concentrado, meio 1 ou meio 2? Quem está mais concentrado, meio 2. Exatamente, então a concentração do meio 1 é menor que a concentração do meio 2. Marcelo, o meio 2 então ele é hiper? Hipertônico. Hiper, né? Logo, o meio 1... E a concentração do 1, ela é o quê? Hipotônica. Bom, como a membrana, né, o papel celofane não deixa passar sacarose, então quem passa é o solvente, né? E, segundo aquilo que a gente viu, pela definição de osmose, o que a água vai fazer? Ela vai sair do meio menos, o hipo, e vai se dirigir para o meio mais, o hiper. Em outras palavras, para que os 2 lados fiquem com concentrações iguais, para que haja um equilíbrio osmótico, né? A água passa pelo papel celofane, mas o papel celofane é permeável à água, Marcelo? Deve ser. Sem dúvida, é sim, né? Então a água vai sair do meio menos concentrado, meio 1, e se dirige para o meio mais concentrado. O que vai acontecendo gradativamente com o nível de água lá no meio 1 depois de um certo tempo? Vai o quê? Vai diminuindo. O que acontece com o nível de água no meio 2? Vai o quê?
vai aumentar. Ô Marcelo, será que a água vai sair do meio 1 e vai para o meio 2 forever, para sempre? Acho que não. Não, vai chegar uma hora que para, quer dizer, não é que para, aqui a quantidade de água que entra, a quantidade de água que volta fica em equilíbrio, não é isso? Né? Quando para, a gente fala que agora nem no meio 1, nem no meio 2 há uma diferença de concentração entre eles. A gente fala que agora está igual, e quando está igual, os dois meios estão o que, Marcelo? Isotônicos. Repita! Isotônicos. Então significa que a concentração do meio 1 e a concentração do meio 2 ficaram iguais, os dois meios estão isotônicos. Mas você pode estar perguntando, mas aqui ainda continua tendo mais sacarose, aqui menos sacarose. Sim! Só que o meio 2 tem mais água, né? Na proporção. E o meio 1 tem menos água. Vamos ver aqui, por exemplo, no meio 1, olha o meio 1 como ficou. O meio 1, ele permanece com seus 10 gramas de sacarose. Só que agora ele tem 50 ml de água, né? Se a gente fizer aqui a proporção 10 para 50, né? Vai dar aí aproximadamente não, exatamente vai dar 0,2 gramas por ml, né? No meio 2 tem 30 gramas de sacarose, 150 ml de água. Se você fizer a proporção, né? Com massa do soluto em relação ao volume da solução, você vai ver que a concentração do meio 2 também é 0,2 gramas por ml. 0,2 gramas por ml, 0,2 gramas por ml. Concentrações o que, Marcelo? Iguais. Vamos dar um exemplo biológico agora? Isso aqui me parece um pouco químico, né? E química, você sabe, é outra emissora, tal. Biologia é muito mais bonito. Vamos pegar exemplos mais biológicos, né? Vamos lá, então. Quer dizer que nós temos aqui a hemácia, certo? Ô Marcelo, a nossa hemácia é o glóbulo branco ou o glóbulo vermelho? Vermelho. Exatamente. Aliás, a hemácia dos mamíferos tem ou não tem núcleo, Marcelo? Não tem. Não tem núcleo. É anucleada. Beleza, é anucleada, exatamente. Marcelo, é o seguinte. Eu vou colocar a hemácia numa solução que é hipotônica. Olha a hemácia aqui, olha a solução aqui que é hipotônica. Significa que a hemácia é mais concentrada e a solução é o quê? Menos concentrada. Qual que é a tendência, Marcelo? A água tende a sair da hemácia ou a água tende a entrar na hemácia? A água tende a entrar na hemácia. Então a água tende a entrar por qual mecanismo, Marcelo? Por o quê? Osmose. Osmose, né? E detalhe, a água ela vai passar pela membrana, normalmente por canais proteicos chamados de aquaporinas, né? Então essa água ela vai entrar do meio, ela vai trafegar do meio menos concentrado hipotônico e vai para dentro da hemácia, que nesse caso aqui é o meio hipertônico. A hemácia é hipertônica, o meio é hipotônico. Meu Deus, vai entrar água na hemácia, vai chegar uma hora que a água vai estufar ali a hemácia e a hemácia não vai conseguir, ela vai se romper. Meu Deus, a hemácia estourou, né? Estourou por grande quantidade de água. Quando a hemácia estoura, né, Marcelo? A gente fala que aconteceu o que com a hemácia? Uma hemólise. Hemólise. Lise significa a quebra do hemo. Não hemo, aquele rapaz simpático lá. Hemo aqui vem de hemácia, vem de sangue, né? Quebrou aqui, por exemplo, aqui a hemácia. Certo? Mas por outro lado, a gente pode fazer aqui um outro procedimento. Eu vou colocar a hemácia agora no meio que é hipertônico. Meu Deus, esse meio aqui é hipertônico. Significa que esse meio aqui onde foi colocada a hemácia, ele é mais concentrado. E a hemácia que é menos concentrada, a hemácia que é hipotônica, né? Marcelo, qual é a tendência? A hemácia ganha água ou perde água? Perde água. Perde água por osmose, certo ou não? Certo. Então ela vai saindo água, meu Deus, vai saindo água da hemácia. Se vai saindo água da hemácia, ela vai o quê? Ela vai murchando. E ela murcha, né? E ela fica pititica, com volume menor. Nesse caso aqui a gente fala que a hemácia está o quê, Marcelo? Crenada. Então a hemácia agora está crenada, certo? Vamos dar um outro exemplo, Marcelo? Sim. Vamos pegar agora as células vegetais, né? Detalhe,
Aqui tem uma célula vegetal, a gente não pode esquecer que além da membrana plasmática, a célula vegetal, ela apresenta mais um envoltório, que é esse daqui, né, Marcelo? Qual que é o nome dessa bagaça aqui, Marcelo? Parede celular. Parede celular. Qual é a composição química básica da parede celular? Celulose. Isso, nas células vegetais, celulose, né? Vamos colocar então a célula vegetal no meio hipotônico, né? Tem aqui, por exemplo, sei lá, um recipiente aqui, tem água aqui, uma solução aqui, né? Só que é uma solução hipotônica, ou seja, a solução está menos concentrada, a célula vegetal está mais concentrada. Qual que é a tendência? Ela tende a perder água ou a ganhar água, Marcelo? Ganhar água. Ganhar água. Meu Deus, mas olha, ganhou água, nossa, a célula vegetal ficou cheinha de água, mas ela não estoura. Por que ela não estoura, Marcelo? Pela parede celulósica. Isso, a parede celulose que impede, né, a lise total da célula, mas ela está bem cheia de água, né? Quando o volume, né, inclusive do vacúolo aqui, né, você pode ver, perceba que ele está cheio, e a célula também, né, o citoplasma está repleto de água, a gente fala que neste momento a célula vegetal encontra-se o quê? Túrgida. Isto. Por outro lado, se a gente pegar aqui uma célula vegetal e colocar ela no meio hipertônico, né? Ou seja, o meio é mais concentrado do que ela é menos concentrada, ela é hipotônica, o meio é hipertônico, né? Qual que é a tendência? Ela ganha ou perde água? Perde água. Perde água, o vacúolo aqui começa a perder água, o citoplasma aqui começa a perder água. Repara que a parede celular não se deforma, né, Marcelo? Né? Mas a membrana se desprende da parede, né? E ela vai ficando, digamos assim, murchinha. O vacúolo também murchinho. Nesse caso aqui a gente fala que a célula vegetal ficará o que, Marcelo? Plasmolizada. Então tá bom. E é isso que é osmose, certo, pessoal? Um abraço para vocês, um grande beijo.